Olá, pessoal. Hoje no Casão Pode Tudo eu vou conversar com um cara que eu conheço há muitos anos, do rock and roll, do futebol, de programa de rádio, meu parceiro mesmo, amigo de longa data. Eu tô com o Nazi do Ira, São Paulino, roqueiro, bluseiro, uma porrada de coisa. E aí, Nazi, beleza? Pô, Casaco, prazer, cara. Tudo certo? Pô, você falou tudo, né, cara? Que saudade, quantos programas a gente não teve, né, cara? É verdade, olha, eu sou São Paulino, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou São Paulino, mas corintiano que tem. Até o Giovanelli fala, Nazi, você é São Paulino é meio maloqueiro, cara, entendeu? E eu sou, os grandes, tirando o Rogério Ceni, os amigos que eu tenho no futebol são corintianos. Você, Ronaldo Giovanelli, Doutor Sócrates, que eu tive o prazer de ter um programa com ele junto com o Jorge Cajuru, né? Então, eu fico feliz de estar aqui conversando com você, porque eu sei que você é um cara que pensa como eu. Você mete o dedo na ferida. Então vamos lá. Demorou. Então é o seguinte, vamos começar com São Paulo. Quando você virou São Paulino, por que você virou São Paulino? Qual é o seu time, qual é o time que te chamou a atenção e falou assim, pô, quero ser, você São Paulino, gosto desse time, gosto desse jogador, enfim. A gente estava conversando sobre isso aqui em off antes do programa, né? Sobre como é que os pais transformam ou podem influenciar pais, avós, né? Por exemplo, o meu neto, o meu genro é corintiano, né? Mas ele, por exemplo, está treinando numa escolinha de São Paulo. Então eu já tenho até foto, postando foto dele com camisa de São Paulo, tudo. Eu sou de uma família paulistana, super italiana. Minha família toda é palmeirense, né? Mas meu pai, que era capixaba, né? Ele serviu o exército no Rio de Janeiro, assumiu o Fluminense como time do coração. E quando veio, no final dos anos 50, início dos 60, para São Paulo, eu acho que ele se identificou Com São Paulo, com São pelas Paulo. cores e tal. Então, quando eu era criança, meu pai me levava, quando São Paulo, olha, eu tenho vaga memória, eu era bem pequeno, sei lá, 5, 6, 7 anos, com o Morumbi ainda sendo construído, metade do Morumbi tinha, né? E eu comecei a me apegar nisso, meu pai me levava nos jogos, entendeu? Nem era uma fase talvez tão gloriosa do São Paulo, né? Início dos anos 70. Não, 70 e 71, o São Paulo foi bicampeão. Depois de anos, porque o São Paulo deu uma pausa para construir O estádio. o estádio. Aí não Exatamente. comprava ninguém e tal. Aí em 70 trouxe o Gerson, né? Pouca gente sabe, mas o que eu tinha de o Gerson, ele foi para a Copa de 70 como jogador do São Paulo. Ele era jogador do São Paulo. Em São Paulo tinha Pedro Rocha e Pedro Gerson. Rocha, Gerson. Foi que começa a virada do São Paulo, né? Porque como Foi. você bem falou, São Paulo foi, como é que se diz? Não disputou nada durante os anos 70. E nos anos 70 começou, eu mesmo, acho que eu lembro que eu era pequeno, eu ia no estádio com meu pai e ficava só pedindo, pai, me dá um picolé, pai, quero fazer xixi. Entendeu? Então eu lembro dos nomes Jurandir, Roberto Dias, Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro, que era amigo do meu pai, sabia? Meu pai conta as histórias, eu era muito pequeno, não lembro direito. Nós tínhamos uma família, talvez você conheça meu primo Dino Gentili. Sim, claro. É meu primo, né? Hoje está na CBF e tudo, né? Ele tinha uma chácara lá perto, lá do Morumbi, que nós, a família, desfrutávamos. Tinha um campinho society e tudo. E eu vi jogar, casa, só na arquibancada. Meu pai, Toninho Guerreiro, Rivelino. Um sítio. Nessa chácarazinha, assim. Dudu, Leivinha, Edson. Edson Cegonha, né? Então, isso daqui, assim, foi essa coisa, eu até digo assim, até primos meus que eram palmeirenses acabaram indo no estádio comigo, meu irmão, meu pai, e nos transformaram em São Paulinos. Era um time bacana, então eu não lembro dessa fase ainda do Jurandir do Dias, isso era uma coisa época que eu pedi picolé, né? Mas depois eu lembro daquele time do José Poi, né? Sim. Né? Que Valdir Pérez, antes era o Sérgio, né? Valdir Pérez, Nelsinho Batista na direita. Paranhos, Arlindo e Gilberto, né? Chicão e Pedro Rocha. Eu era fã do Chicão. Até Muricy, Serginho e Zé Sérgio. Tinha o Mirandinho. E o Paraná. O Serginho, né? Ele surge. O Serginho era ponta esquerda, né? E quando o Mirandinho, que era fã dele, teve aquela, que era ex-Corinthians, né? Teve aquela fratura, né? Horrível, né? Ele passa de lateral esquerdo, de ponta esquerda para centroavante. Então foi um time que me encantou, né?
Apesar de eu foi um bicampeão paulista, você falou, Sim, né? 70 e 71. Depois 75. E depois 77, já o Minelli, ele foi outro grande técnico de São Paulo, um cara que, infelizmente, a CBF deveria ter levado ele para ser Ele tinha que ter sido, técnico ele da tinha que ter seleção. sido treinador da seleção brasileira em 78. Ele vinha de 3 títulos brasileiros, 75, 76, 77. 2 com o Inter e 1 com o São Paulo. E ele foi excluído. Só uma coisa, você é um ícone do rock and roll brasileiro. Banda, né, blues e tudo mais. Mas você está falando da sua infância futebolística. Sim. Teve a música entrou em algum lugar aí ou ela só foi aparecer lá na frente? Porque, por enquanto, você está falando da sua infância, Picolé, Estádio Morumbi, Toninho Guerreiro e tal. E o que você ouvia? O que você começou? Quando você começou a ouvir alguma coisa? Cara, eu não sei se você viu aquele documentário que fizeram sobre o Wilson Simonal. Vi. E que tem uma parte que eu acho que o Wilson Simonal ou o Pelé falam assim, que todo brasileiro ou ele quer ser jogador ou quer ser cantor, né? Ou músico, né? Eu vou te falar, antes de imaginar que eu seria músico, cara, eu fiz teste no São Paulo, como volante. Eu adorava o Chicão, cara. E eu corria muito, né? Eu era grosso. Mas naquela época, assim, eu quero ser que nem o Chicão, né? O cara viril, Chegava cheivão, chegava junto. E eu fui fazer teste no São Paulo, né? Meu professor de educação física que viu eu correndo feito o diabo, mal sabia ele que eu tomava gluconergan antes de entrar na... Ele tava voando. Tava voando, cara. E aí ele queria me levar pro Palmeiras, disse, não, vai pro São Paulo. Aí fui, imagina, teste. Era no terrão, assim, não tinha cotia, não tinha nada. Tinha um terrão atrás do Morumbi, né? E eu fui lá, imagina, 50 caras, joga a bola, não consegui pegar a bola 2 vezes. Acabou minha carreira né? O futebol foi salvo, né, de mim. E eu era um curtidor de música, né? Desde garoto, início da adolescência. Coçava a careca do meu avô em troco de na hora depois do almoço, na cesta dele, me dava um trocadinho, eu ia nos sebos do centro da cidade comprar discos, tudo. Não imaginei que era ser cantor, nem músico de rock. Eu prestei zootecnia, veterinária e agronomia no meu primeiro vestibular. Eu entrei só numa faculdade particular, minha família não tinha condições de me bancar nisso. Olha como é a ironia do destino, né? É aí que eu encontro o Edgar, que estudava comigo no colégio lá na Vila Mariana. Encontro o Edgar num ponto de ônibus e convido ele para participar de um show, num festival punk, na PUC, né? E a banda já chamava Ira, a gente mal sabia tocar, nem nada. O Edgar era o único que sabia tocar, o resto era tudo amigo que tinha que aprender. Aquela coisa do punk, né? Sim. Aprenda a tocar. Aprendi a tocar. Aprendi a tocar. E tivemos esse show, foi em outubro de 81, data que nós comemoramos oficialmente o Ira. Mas aí depois eu entro na faculdade de História, na USP, mas eu achava que aquilo era só uma onda. Uma onda, entendeu? Aí o Edgar vem me procurar, né, na casa da minha ex-namorada, que é tudo na Vila Mariana, já com um baterista, falando assim, aí Názia, vamos continuar essa história de ir aí? Vamos tocar nos botecos, não existia, né? Isso é 82. Era uma coisa marginal, ditadura militar ainda. Você será roqueiro, cabeludo, ou raspado tipo punk, que você era parado e revistado. Todas as vezes que eles te encontravam. Não era uma vez só. Não. E até falo para as pessoas que não sabem o que é censura, né, Casa? Naquela época, até 84 mais ou menos, se o Ira fosse tocar num botequinho que cabia 50, 100 pessoas, o dono da casa perguntava, vocês têm música própria? Nós temos. Então, para vocês tocarem essa música própria aqui, porque a gente tocava muito cover, né? Mas botava cover, música, né, própria. Autoral. Só pode colocar aqui se você passar na Polícia Federal com essa letra. A gente tinha que passar. Tem até um caso engraçado, que o Ira tinha uma música do Edgar, chamada Não Pague Pra Ver, uma música que falava já naquela época sobre o empoderamento feminino, no sentido, né, de questionar, né, a mulher, a submissão da mulher. E nós passamos isso, foi uma música até meio ingênua. E tinha um verso, e foi negado, vetado. A gente ficou assim, aí tinha um verso, Casa, que falava assim, a sensação de ver meu corpo entrando no seu. Aí falou, por quê? Aí eu falei, cara, você quer ver que é isso daqui? Mas até parece, hoje em dia isso daqui é canção de ninar, né? Que falam, né? Porra! Aí a gente mudou, eu falei assim, vamos mudar assim, a sensação de ver meu corpo ao lado do seu. Aí passou, para vocês verem como era estúpido a censura, como a censura em si era estúpida, né?
né? Pelo menos nessa pauta assim de costumes, etc. e tal. É óbvio que hoje vivemos outros momentos que a gente realmente tem que repensar, né? E se transformar certas coisas. A gente não pode mais falar como falava antigamente. E isso é certo, Sim. né? Mas a censura em si, aqueles momentos que a gente passou no início da carreira, eu tive discos, ao lado do Ira, eu fazia parte de uma banda chamada Voluntários da Pátria. Sim, eu lembro. Né, que foi uma das pioneiras no mercado independente, do underground paulista, que era uma banda mais engajada ainda que o Ira. Tinha uma música chamada Cadê o Socialismo? Entendeu? Pô, que teve 3 músicas vetadas, entendeu? Pela censura de execução pública, radiofônica, né? Era esse o clima. Camisa de Vênus também tinha isso, muitas letras. Eu lembro que tinha um padre na cidade de Nossa Senhora Aparecida, lá, né? Que ele chegava nas rádios e pegava as músicas Riscava. e riscava. Camisa, imagina camisa. Eu não matei Joana d'Arc, essas coisas. E também Ira, e várias bandas entraram nessa onda, a gente nem imaginava, Casa. Eu não sei se aconteceu isso você como jogador. Hoje talvez aconteça menos do que na nossa época. A gente fazia aquilo por amor. Claro. Nunca imaginou que ia ter porra, que ia estourar como jogador, estourar como artigo. O rock ia fazer sucesso. O rock era underground, era coisa, né? Cara de bandido, né? Pô, principalmente porque a geração do rock dos 70, que foi aquela que mais pegou a ditadura e a repressão forte, né? Tutti Frutti, Sim. camisa... Joelho de porco. Joelho de porco. Meio de Brasil. Brasil, toda essa turma, Patrulha do Espaço, né? Essa turma aí que sofreu pra cacete. Depois teve uma pausa longa, né? Foi uma Sim. pausa longa de rock and roll. Foi mais... A MPB cresceu bastante, ficou bem forte. E o rock no Brasil foi voltar no comecinho dos anos 80. Sim. Que eu acompanho tudo, né? Acompanhei tudo, porque nós somos praticamente da mesma idade, todo mundo muito próximo. E eu estourei junto com o rock brasileiro. Sim. Foi no mesmo momento, no mesmo período. Conheci os caras comecei a conhecer vocês, Sesc Pompeia, mas quebrado um dia, né? Movimento das diretas. Movimento das diretas e tal. O interesse de vocês pela democracia corintiana, Sim. né? Conheci muita gente por causa da democracia corintiana. E eu me lembro se eu não me engano, antes da Blitz, que foi aquela que explodiu primeiro, né? Teve o Gangue 90, com o Júlio Barroso, que foi o primeiro som New Wave que teve em São Paulo, que ninguém, pô, que som é esse? Que papo é? Um monte de menina cantando, né? Aquele negócio todo. Era uma blitz mais radical. Era uma blitz mais radical. Eu acho que o segundo ou terceiro show do Ira, Casa, foi abrindo a Gangue 90 no Vitória Pub. Sim, você lembra do Vitória Pub? A gente tinha até um músico, né? O saudoso Vitor Leite, que foi o primeiro baterista do Ira, né? Ele tocava nas 2 bandas, então ele convenceu o Júlio, falando: Júlio, tem uma banda aí que eu tô tocando, que é o Ira. Os caras... A gente foi abrindo, foi assim que a gente começou a ser visto, né? Porque ainda era, no começo, uma época do rock, com todo respeito, né? Mas um rock mais desengajado, mais tipo batatinha frita e chopp, né? A gangue já era um pouco assim, mas não tinha um discurso político. O discurso político do rock nacional, a partir da abertura, vem... A gangue, ela tinha letras agressivas em relações, Sim, né? Júlio Barroso usava comportamental. Comportamental. Mas essa coisa mais política, aí vem realmente com, eu diria, uma segunda onda dos anos 80. Que, óbvio, Kid Vinil, pô, Deus o tem em bom lugar, um cara que foi importantíssimo. Sensacional. No movimento punk paulista, no rock. Foi nosso diretor lá na Brasil 2000. Poxa, foi o primeiro cara, a primeira vez que o Ira tocou numa rádio foi no programa dele, do Leopoldo Rei, uma demozinha que a gente gravou em 4 canais, um cara desbravador que infelizmente nos deixou precocemente, né? Mas aí depois dessa primeira onda do rock um pouquinho mais hedonista, um pouquinho mais ligado a essa coisa aí, engraçadinha, tudo, com todo respeito, né? Bacana. Cara, eu tenho espaço pra tudo. Apesar de, por exemplo, o Kid Vinil com Eu Sou Boy, ele retratou um personagem trabalhador, né, que só se ferrava. Ridicularizado pela Exatamente, sociedade. né? Mas aí você vê Legião, com Que País é Esse? Você vê os Paralamas também, com discurso, Alagados, etc. e tal, o Ira, os Titãs, né?
bandas que já chegam com outro Com discurso. mais agressividade. Exatamente. Um discurso mais agressivo. Exatamente. Dando porrada. Exato. Indo para cima. Né? Exatamente. Quando começou o boom mesmo, qual era a sua relação, a relação do Ira com as outras bandas? Concorrência, banda que você se dava melhor, banda que você não curtia muito, não queria nem cruzar com o cara, né? Tipo o Chorão com Los Hermanos, né? Como que era? Tinha muito festival, né? Vocês tocavam muito em festival junto, aquele monte de cara juntos do rock e tal. Como que era essa relação? Cara, Dentro de uma loucura do cacete, né? sim, num período inicial, Casão, a gente ainda não estava totalmente estourado, no sentido do Brasil, a gente era muito próximo, o traje, porque a gente até se dividia, né? O Edgar tocava no Ira, no Ultraje, nas Mercenárias, no Smack, eu cantava nos Voluntários, cantava no Ira. Os Titãs, eu era muito próximo dos Titãs. Eu morava na mesma rua do Marcelo Fromer. Então, foi ele que me apresentou você. Pô, cara, o Marcelo, pô, foi meu irmão, cara, entendeu? Cara muito legal. Muitas vezes eu não dormia na casa. Eu morava na mesma rua dele, né? Ele morava ele e a esposa dele. E metros depois, na Cristiano Viana, né? Eu dividi o quarto com o André Jung, que na época era dos Titãs, com o Carlos Barmac. Meu, a gente se reunia, conversava muito. A gente tentou até fazer um sindicato, né? Falando assim, gente, tá todo mundo tocando nesses botequinhos aqui, merreca, vamos fazer o seguinte, a gente sindicalismo do rock and roll. Sindicalismo do rock. Tem que ser no mínimo isso, ninguém aceita, hein? Tá bom? É óbvio que teve uns pelegos aqui, né? Claro. Claro, né? Furaram a parada. Mas, pô, eu lembro de discotecar em show dos Titãs. Pô, vai ter o show dos Titãs, tô fazendo nada. Pô, você não quer discotecar? Eu era DJ, tirava uma graninha de vez em quando. Ia lá discotecar, eu era muito fã dos Titãs, conheci Ciro Pessoa, super amigo meu, entendeu? Era muito unido. Depois, cara, com a explosão, é óbvio que tá todo mundo com a explosão do rock, todo mundo no Brasilzão, né? Nunca existiu competição. Às vezes o que tinha de competição, a imprensa plantava, né? Que eu acho normal também. Você vê que nos Estados Unidos, né? Sim, Na Inglaterra sempre teve. No fundo, os Beatles e os Rolling Stones, eles tomavam cerveja junto, mas todo mundo falava assim, a rixa entre os dois. Criaram até uma rixa entre o Ira e os Titãs, a imprensa. Porque hoje a gente não entende mais isso, mas acreditem, no auge do rock nacional, que era hoje que nem a música sertaneja, etc e tal, a imprensa seguia a gente quase que nem segue jogador. Sim. Então os jornais só falavam disso, revistas especializadas. E aí as próprias revistas começavam a criar uma rivalidade entre o Ira e os Titãs. Coisa que, na realidade, nunca existiu. Aí pega uma declaração do Edgar aqui, pega uma declaração do André lá, aí tentam criar um cenário. Hoje eu vejo, na época a gente ficava meio incomodado com isso, hoje eu vejo de uma maneira meio folclórica, entendeu? Porque precisa ter fofoca, né? Para movimentar o ambiente, os caras mexem com isso. Né? Mas na verdade nunca teve, pelo menos da minha parte, nunca teve, sempre torci por sucesso de todos. E a relação interna do Ira, o Nazi? O Ira separou, voltou, muita notícia, as coisas que eu acredito, as coisas que a gente conversava, que você falava para mim quando a gente saía, né? Como que é hoje e como foi em todo esse tempo as relações ali? Por que vocês se separaram? Por que voltaram? Por que separou de novo? O que acontecia? Cara, você sabe que o sucesso na música, ela cobra um preço, né? O Ira sempre teve uma formação clássica, né? Que agora é diferente, né? Que era com o André Jung e com o Gaspa, que durou e gravou praticamente quase todos os discos, né? E a gente, claro, às vezes tem uma discussão aqui, outra lá, muito cansaço, no sentido assim, muito programa de televisão, muita rádio para visitar, muito show, viagem, não descansa, não dorme direito. É óbvio que com o tempo isso se desgasta, né? Imagina, né? Imagina um elenco que dura 20 anos. Já o elenco que dura 2, 3 anos já não começa a criar. Sim. Eu apareço mais, eu apareço menos, né? Chegou um ponto do Ira, depois do acústico, que nossa relação interna estava muito desgastada. Eu propus, óbvio, eu perdi a serenidade, etc e tal, né? Mas eu propus que o Ira, ao final da turnê do acústico, onde nós fizemos muito sucesso, temos um tempo de um ano, porque a coisa para sentir saudade, entendeu? E aí
tivemos que gravar mais um disco. Não, porque a gente deve no contrato. Tá bom, gente, eu vou gravar mais um disco. Tá? Eu lembro quando eu ficava na praia lá, os caras me mandavam só as músicas assim, eu ficava ouvindo para voltar para São Paulo gravar o vocal. Tá. Aí, cara, começaram. Sabe aquela história, né? Cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome, né? Sim. E o Ira, na verdade, sempre foi e sempre será liderado por mim e pelo Edgar. Somos os fundadores, entendeu? E os líderes, tá? Composição, o intérprete, a palavra, a pessoa que representa a banda. E começou que todo mundo falou, não vai ter esse tempo, não vai ter esse tempo. Ah, então se o Nasa quiser parar, para ele. Aí eu perdi a serenidade, entendeu? Perdi a serenidade, foi toda aquela briga que foi para televisão, tentativa absurda de interdição minha, porque na época, você sabe, né, Casa? Ele sempre, você me conhece, né? Você passou todo esse tempo comigo. Eu, na época que teve a separação do William, eu lembro que foi a época daquele desastre que você teve, porque graças a Deus não teve nenhuma consequência com você e com ninguém, né? Eu não conseguia conversar com você, porque você também estava naquele imbróglio todo, né? Mas foi uma coisa que, infelizmente, saiu, nós perdemos, todos perderam. Eu perdi serenidade, eles também, com a atitude que tiveram de uma tentativa absurda de interdição, alegando o meu passado. Eu não usava, eu não uso cocaína desde 26 de abril de 1997, quando eu entrei numa clínica, entendeu? E de 12 passos, e segui com grupos anônimos, foi uma batalha difícil, entendeu? Mas tentaram alegar, você sabe isso, a gente, você é parecido comigo, né? A gente abre a nossa vida, a gente fala sobre as nossas quedas, sobre a nossa dependência química, e isso, infelizmente, num país moralista como o nosso, ele é usado contra a gente. Porque, na verdade, nós somos fortes, nós somos vencedores. Poucas pessoas, diz que é 2%, entendeu? Que vai se tratar e consegue. Reage, né? E reage. Então, usaram isso contra mim. Eu acho que isso daqui foi covarde. Mas estou falando isso, mas também já tudo isso passou. O que aconteceu? O Ira ficou, então, separado, 6 anos, eu toquei minha carreira solo, Edgar também, a carreira dele, com outros músicos, cada um foi para o seu canto. Até que eu acho que aí eu comecei, né, a recuperar os contatos, fiz as pazes com meu irmão, com meu pai, né? Disso foi um passo também para ligar para o Edgar e falar, bicho, nem liguei para o Edgar e falar, volta o Ira. Eu falei, bandeira branca, já era. Não vou falar mais nada, não vou dar mais agulhada na imprensa, eu quero processos contra mim. Meus advogados até falam assim, Nasa, se você prestasse a OAB, você passava. Tanto processo que eu tomei, tanta gente que eu processei. Então encerramos todos os processos. E aí, por uma coincidência, o Edgar estava à frente de um show beneficente a uma escola com crianças com necessidades especiais, inclusive a escola de um filho dele, né? Ele fez com vários cantores. Como a gente tinha feito as pazes, ele me convidou. Nasa, tá dentro? Falei, pô, tô dentro. Nisso aconteceu uma comoção nas redes, que era na época até do Orkut isso. Pô, o Ira vai voltar, o Ira não vai voltar. E eu só participei daquele show. E aí, a Virada Cultural de São Paulo nos convidou para o Ira. O Ira não quer voltar para fazer a abertura da Virada Cultural. E nós fizemos, foi na frente, nossa, foi uma comoção. Mais de 50 mil pessoas, a gente via as pessoas chorando. Nem eu acreditava que o Ira ia voltar de novo. Nem o Edgar acreditava, entendeu? E aquilo gerou o quê? A gente falou, cara, ainda tem fogo nessa brasa aí. O Ira tem legião. Exato. De seguidores, como Titãs, como aquelas bandas dos anos 80, todas elas marcaram, não só aquela geração. Tem gente hoje que é fã das bandas dos anos 80, cara. Vê os Titãs aí, rodaram o Brasil todo, lotavam os estádios aí na volta dos 40 anos. Pois é, né, cara? É que eu acho que a mensagem desses artistas, né, Ira, Titãs, Paralamas, Legião, tantos outros que a gente vai falar, são músicas atemporais. Sim. Não é modinha. Não. Pô, quem lembra do Eu Quero Tchu, né? Pô, do Quero Tchu, Quero Tchá, Quero Tchá, Tchá, Tchá. Quem lembra disso, cara? Agora lembro de que país é esse. Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, Polícia, né? Porrada, Alagados, né? Então, é por isso que assim, fica sempre essa coisa, a nostalgia. Nostalgia por quê? Olha os Stones. O Mick Jagger tá com 80 anos, cara. Olha a forma que o cara tá, né?
os estádios que ele lota. Por quê? Porque a música, esse rock e as coisas que eles fazemos são atemporais. O rock pode não estar na moda hoje. Eu até acho legal, viu? Rock tem que ser ainda, pegar um lado meio transgressivo. Rock muito na moda, eu acho, não cola muito. Não é o rock, né? Não é o rock raiz, né? Não é aquele que marca, né? Que o rock surgiu agredindo a sociedade. Sim. Né? O rock conquistou o público porque era diferente, era agressivo e era um momento que a população mundial estava precisando agredir alguma coisa. Exato. Né? E as músicas não eram assim. Por isso que o rock explodiu. Eu só queria deixar claro o seguinte: quando o Nazi falou que ele não usa cocaína desde 1997, eu quero confirmar isso é verdade, porque ele pegou toda a minha crise, já esteve perto de mim, e eu usando, e ele nunca se mexeu, eu nunca ofereci, e ele nunca se mexeu. Então, é real mesmo o que o Nazi está falando. Porque o resto que sobrou, eu sou louco por natureza, gente, entendeu? Sacou? Não virei santo, muito pelo contrário, mas aquele calvário da minha vida, da nossa vida, isso passou, graças a Deus. Né? E os Irmãos do Blues? Então, eu tô Foi paralelo com o Ira? Começou depois? Não, começou na década de 90 com a minha carreira solo. Na verdade, era o nome que eu dava para minha carreira solo. O primeiro lançamento foi, acho que 94, 95. Eu fiz 3 discos puristas de blues, né? Pelo um selo nacional, que é do Peninha, a Tinnitus, né? A extinta Tinnitus, né? E depois, eu achei que naqueles 3 discos eu já tinha explorado tudo que eu queria do blues. E aí a minha carreira solo segue só como Nazi, porque além do blues tem outros elementos, rock, né? Eu acabei de lançar um disco que chama Rock Soul Blues, tá aí todas as plataformas, foi muito bem recebido pela crítica. Que legal. Que tem isso, tem blues, tem rhythm and blues, tem country, tem rock and roll, entendeu? É assim que hoje a minha vida leva. É óbvio, por exemplo, eu às vezes sou ainda chamado para... Eu fiz praticamente todos os festivais, eu sou satisfeito. Todos os festivais internacionais de blues, abri gringos, entendeu? Agora, por exemplo, eu vou fazer alguns shows no circuito de jazz e blues do estado do Rio de Janeiro com blues etílico. Ah, que legal. Eu adoro blues. Vamos fazer isso, Nazi blues etílicos. Tomara que venha para São Paulo. Exato, quem sabe o Sesc no Campos aí, estou falando muito com o Flávio Guimarães, que é um puta gaitista maravilhoso. Então, minha vida hoje do blues é assim, se tem um festival, se tem uma coisa assim, eu monto a minha gig. Se não for o blues etílico, eu chamo meus irmãos do blues, vem cá, como é que você tá? Tem essa data? Mas a minha carreira solo, Tipo Blues Brothers, né? Tipo Blues Brothers. Vai lá, liga pros amigos. Você tá fazendo? Não, pô, tô trabalhando aqui numa feira, então vamos tocar blues. Os caras largam. Foi por isso que eu dei o nome nas Irmãos do Blues. Começou tudo isso como uma jam session. Era jam session, não sabia? Isso que as melhores coisas da vida, assim como o início do Ira e o início da minha carreira solo, foram feitas assim despretensiosamente. Não já calculando, falando, nossa, vou ganhar uma grana com isso daqui. Vai, entendeu? As melhores coisas que acontecem na vida são aquelas que você faz, às vezes, sem... Não que você não se dedique, mas você não faz com tanta expectativa, entendeu? Você faz por amor pelo gênero musical. Né? Então, assim, se expandiu. Hoje a minha carreira não é só... Eu tenho uma banda fixa, que, na verdade, está comigo há 15 anos, e ele é tão... a gente falou, quando teve essa volta do Ira, voltando ao assunto do Ira, eu trouxe 2 músicos que fazem parte da minha carreira solo, que é o Johnny Boy, que é um multi-instrumentista, um cara que já tocou com Raul Seixas, Camisa de Vênus, já me acompanhava na minha carreira solo, era um quinto Ira, fazia todos os teclados, quando o Ira precisava de um teclado num disco. Trouxe ele e trouxe um músico que estava tocando comigo há 10 anos, que é o baterista Evaristo Pádua, né? Que conheci ele também no sul da Bahia, tocando numa gig de uma banda, de canja, essas coisas. Então, por isso que também essa volta do Ira, na minha opinião, deu tanta liga, né? O Gaspar não quis voltar, tá com outros planos, ele mora hoje lá em Pirinópolis, que é outra vida, não quer mais essa vida de turnê, né? E André, por outras questões, acabou não voltando. E eu trouxe esses músicos que já tocavam comigo músicas do Ira, na época que o Ira estava separado. E que tem as influências que o Ira necessita, as grandes bandas dos anos 70, né? Led Zeppelin, The Who, principalmente. Então, essa formação deu uma liga
né, que com todo respeito, eu sempre falo isso, com todo respeito às outras formações do Ira. Tá? O Ira teve 3 grandes formações, com o Victor Leite e o Dino, né, depois dessa fase, depois teve o Charles Gavan tocando no Ira antes dos Titãs. Foi a troca, né? É. E por que aconteceu a troca? Conta a história da troca. O André era dos Titãs e Cara, o isso é Charles era engraçado. do Ira. E resolveram trocar os bateristas. É que- Tipo um jogo de tipo time de futebol. Ele teve as cores. Ele não, cara, Nunca te dou o Marinho Chaga. esses teve isso. Todo mundo achou que foi que nem lá da época do troca-troca, né? A máquina tricolor. Foi, cara, o que eu diria. Olha, eu como devoto de Ifá, né, que é a divindade do destino, né? Eu só posso explicar uma coisa, é o destino é inexorável. Não foi nada planejado. O que acontecia era o seguinte, eu morava, dividia um apartamento lá na Cristiano Viana com o André Jung e com um vídeo-artista chamado Carlos Barmac, né? E na época que o André era dos Titãs, a gente era muito amigo, eu e o André, né? Então eu acompanhava os Titãs através dele, ele acompanhava o Ira pra caramba, entendeu? E eu sabia na época eu namorava a irmã do Beloto, né? E eu sabia que quando o André foi fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, eu sabia que após aquele show ele ia ser demitido, né? E por uma puta coincidência, entre aspas, destino, né? O Charles tinha saído do Ira. E o Charles tinha saído do Ira até com uma certa razão, porque eu e o Edgar, a gente era muito underground, muito doidinho no bom sentido, entendeu? E o Charles sempre foi um cara assim, né? Não digo um cara certinho, um cara que gosta, você vê, um cara que nunca teve problema com bebida, não fumava, um cara que queria uma profissionalização. Então ele viu naquele momento que o Ira não correspondia à expectativa dele de vida. Ele não entrava nas baladas que nem a gente, entendeu? E ele foi chamado primeiramente para ser baterista do RPM. Então ele sai do Ira falando, olha, não dá mais, obrigado, eu tô indo para RPM. E os Titãs atravessam a negociação, né? Que nem futebol, né? Dão o chapéu no RPM e trazem o Charles, o Charles pro Titãs. E houve essa coincidência, entendeu? E quando o André volta para São Paulo, depois do show que demitiram, eu tava esperando ele com um grande abraço, entendeu? Pô, meu amigo, como é que você tá? Tô sabendo, cara, fica frio, também a gente tá sem baterista, deixa eu conversar com o pessoal lá, entendeu? Vamos. E foi praticamente uma troca que foi muito legal, porque o André conhecia muito o som do Ira. Porque como a gente morava junto, ele ouvia tudo, gravava os ensaios, ele ouvia. Acho que teve uma vez até que ele foi num show do Ira, na passagem de som, o Charles não pôde ir, ele passou o som com a gente, entendeu? Conhecia as músicas, tudo. Então foi uma coisa tão natural, entendeu? Dessa liga, né? Por isso que o Ira tem uma transformação com o Gaspa e com o Edgar, com o Gaspa e com o André. A gente sai de uma coisa mais underground, mais pós-punk, mais cinzenta, mais dissonante, por uma fase do Ira, que lança o primeiro disco, Mudança de Comportamento, onde a gente faz uma música um pouco mais solar, um pouco mais influenciada pelos anos 60, o The Who, o movimento mod, entendeu? Então tem uma transformação no som do Ira, né? O Ira vira uma banda até que eu considero meio power pop, né? E que deu toda essa liga radiofônica. Porque quando a gente estava naquela onda pós-punk, que foi muito legal, que inclusive foi lançada agora pelo selo Nada Nada Nada, Ira, demo 83 e 84. Os caras recuperaram coisas da gente dessa fase do Ira, que era uma fase que, cara, foi muito bacana, mas ela não teve essa explosão, né, radiofônica. Aí o Ira entra com esse som baseado no The Who. Aí te pegou. Aí pegou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foram as suas referências, né? E a do Ira, por exemplo, ali, ó, tem Sex Pistols, né? Tem Motorhead ali, Rolling Stones, tem ali Ramones, né? As camisas aqui, decoração, o Lenin, enfim. Quais foram as bandas que te influenciaram e influenciaram a banda? O que você ouvia assim? Se você virar. O que tu falou assim, pá, eu vou cantar essa porra aí. Sim. Antes de ter uma banda, etc e tal, eu ouvia as grandes bandas dos anos 70, Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, né?
né? E outras coisas dos anos 60 também, Beatles, Stones, The Animals. Mas o que faz a gente montar uma banda chamada Ira foi o início do movimento punk inglês, né? Então a gente ouvia muito Sex Pistols, The Clash, Ramones e The Jam, né? Foram essas bandas, né, que tinham um som que talvez fosse menos virtuoso que aquela coisa do progressivo, que eu nunca fui fã de progressivo, respeito quem é, o rock progressivo. Músicas mais curtas, mais pancada. Mensagem. Direto. Entendeu? Porque curta, o cara dá a mensagem direta e a porradaria, né? Exatamente. Pouco solo, entendeu? Por mais que o Edgar é um dos maiores guitarristas da história da música brasileira, né? Mesmo assim naquela fase, ainda uma coisa mais crua, direto, entendeu? Então isso me fez sentir que eu podia, essas bandas me fizeram sentir que eu podia montar uma banda. Entendeu? Que eu não precisava ser o Pavarotti para cantar. Entendeu? Que eu não precisava ser. Entendeu? O Roberto Carlos. Cara. E depois na verdade, eu fui aprendendo a cantar. Aí depois fui. Essa é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, Nazi. Nós fizemos um programa saudade. na Brasil 2000. Do cacete. Vai lá, foda. Vamos lembrar um pouco daquele momento lá, daquela época, porque a gente tinha um estúdiozinho aqui, ficava eu, você e Eduardo Afonso, que era ligado com outro estúdio lá que ficava os expulsos da gravadora, né? Que era a banda do Carlinhos, que ele colocou o nome. O que você lembra daquela época, daquele nosso momento lá? Cara, eu acho que não. Que era um momento punk. Tudo bem. Você sabe, tirando aquele lado punk, imagina, né, casa. A gente, eu e o Eduardo, a gente se preocupava com você, tudo, né? Mas eu sei, como eu sei da minha história, eu sei que cada um tem o seu tempo, entendeu? Mas, de qualquer jeito, era muito legal, cara. A gente tinha um programa numa rádio pequena. De rock and roll mesmo. Que era Brasil 2000, né? Que era ligada a uma instituição educacional, né? Cara, mas a gente fez um programa digno de televisão, cara. Porque a gente recebia grandes nomes da música. Você sabe que nós fizemos videocast. Naquela época não existia esse verdade. Nome. Era videocast, só não tinha a imagem do nosso programa, mas a gente tinha a nossa conversa, o convidado e o som de lá. Eu lembro de um dia, uma noite, né, que o programa era de segunda noite, das 10 à meia-noite. Eu lembro uma noite que foi Lobão na bateria, Carline e Pepeu na guitarra. Olha só, cara. Mr. Rufino no baixo. Sim. E você e o Nando Fernandes em vocal. Lembra? Uma noite porque era... E gravado, hein? Eu não sei com quem tem isso aí. Tem gente que tem isso, cara. Tá gravado. Tem gravação disso daí. Isso aí foi o único. Não tem, vocês nunca tocaram juntos. Depois daquele dia. Essa formação aí que nós montamos. Nem com o Pepeu. Era incrível porque tinha uma estrutura de um programa de talk show, né? Numa rádio pequena, né? Independente, sabe? Tinha uma estrutura porque a gente tinha como é que se diz? Um patrocinador que também dava essa condição para a gente. O garçom. Era praticamente o programa do jogo, cara, não é? Era assim. Você lembra o nome do garçom? Não lembro. Eu vou te falar, Farinha. Farinha! Aí ele vinha com a bandeja, caipirinha, tequila, tudo que existia. Cara, outro dia eu fui fazer o programa do Benja. E eles têm também um podcast que é o Benja, o Benjamin, o André Barcinski, o Boscoli e o Ice Blue, né? E o Barcinski, que também tinha um programa na Brasil 2000, logo depois da gente. Sim, ele lembrou. É garagem. Ele lembrou de mim de um dia, que eu nem lembrava disso, que chegou um dia, eu saí do estúdio, o programa estava ao vivo, entrei no programa e falei assim, gente, deixa eu dar um tempo aqui, que o negócio lá tá pesado. O Barcinski, cara, o Lance falou isso daí, cara. Mas era só aquela coisa que a gente, nada assim, o programa era maravilhoso. Porra. Os convidados eram incríveis, meu. E tinha um barato, que eu não sei se você lembra, o Supla ouvia o programa. O Supla ouvia direto o programa. E às vezes ele aparecia lá do nada, eu posso entrar aí, ele entrava, ficava participando do programa, que ele ficava ouvindo no carro, e era... tão convidativo o negócio, né? Tinha uma puta audiência. Puta audiência, um puta clima. E uma banda espetacular. Uma banda espetacular. Tipo, é por isso que eu falo, era um talk show, tipo um Saturday Night. Não é? Agora vai aqui a nossa banda. A nossa banda aqui, que o nome era sensacional. Você também colocava altos sons lá. Sim, colocava sons meus.
E a gente tinha som nosso, né? Que a gente levava, que era CD. Sim. Lembra do Cebolinha? Sim. Minha bolsinha do Cebolinha cheia de CD. Os caras, ó, trouxe o Cebolinha, tá aí. Era CD e a banda ao vivo. Eu até brincava com o Casa e falava assim, olha, aqui você vai tocar música, eu vou falar de futebol. É. Porque você gostava mais de falar de música Sim. e eu gostava mais de falar de futebol. Então né? vamos voltar a falar de futebol agora. Vambora. Porque como nós entramos no rock, então eu quis dar continuidade. Então eu quero voltar a falar de São Paulo. E a diretoria do Casares e tudo mais, o que você acha da diretoria? Cara, Você é um crítico. sempre fui crítico à política, porque eu peguei o São A política do São Paulo. Porque Paulo. eu peguei, eu estava conversando aí agora com o seu filho, né? Que vai trabalhar nas divisões de base em São Paulo, né? O São Paulo sempre foi referência do quê? De departamento médico, físico, refis, entendeu? Fisioterapia, Fisioterapia. CT. O São Paulo foi o primeiro time a ter um CT no Brasil. Sabe? Cotia, que é um negócio do outro mundo, mas agora a gente não vê, olha só, a revolução que o Palmeiras teve e o São Paulo, não que o São Paulo não revele jogadores, revela, mas a gente vê um olhar lá sobre, que nem esse Estevão aí, se não me engano, ele estava lá no Cruzeiro, não é isso? É. Pô, tava lá, poxa, Vitor Roque era do Cruzeiro também, perdeu para o Atlético Paranaense. entende? Então, cadê essa visão que o São Paulo sempre teve? Então, eu acho assim que o Casares, ele tá fazendo, nesse sentido, uma boa administração. Ele pegou terra arrasada lá, né? Foi todo esse imbróglio da era... como é o nome dele mesmo? Leco. Do Leco, do próprio Aidar também, entendeu? Uma dívida astronômica, Daniel Alves na mão. a bomba da Daniel Alves à mão, tantas contratações erradas, Orejuela, uma bala nesse cara, entendeu? Tantos jogadores que São Paulo comprou, sabe, pagando caro, sabe? Então São Paulo, na parte assim, eu acho, econômica, o Casares, pô, tá trazendo tantas coisas para São Paulo, essa ideia do Murumbis, pô, sacada, outras coisas, outras inovações, parece que tem um projeto aí de São Paulo, né, cobrir o Morumbi, transformar ele numa arena mais moderna, tudo isso eu vejo com muito bons olhos, entendeu? Essa nova diretoria, entendeu? Agora acho não, tenho certeza, o São Paulo precisa de um choque de realidade. Como a gente falou aqui agora, o auge do São Paulo, tricampeonato brasileiro, etc e tal, o São Paulo tinha uma comissão técnica fixa, com os melhores, Turíbio, Rosa, o Carlinhos Neves, antes era o Moraci, etc e tal. Vem o técnico, mas aqui, ó, nós temos aqui um padrão de excelência. Fica tocando toda hora aquilo ali. Padrão de excelência. Eu fiz outro dia, eu vi, cara, um vídeo do Caio Paulista sendo recebido pelo Gabriel Menino e tirando um sarro do refis do São Paulo. Você chegou a ver isso daí? Não, Olha, agora aqui, ó. Olha como é que é. eu não gosto de jogador que fica tirando sarro de outro. Não é legal, né? Mas, Falta de respeito. mas já virou um senso comum que o São Paulo está defasado, entendeu? Defasado em termos de De estrutura? humana e material e física. Então isso, o São Paulo tem que ter uma revelação. Como é que o São Paulo me perde o Hendrick? Tem algum responsável? Olha o prejuízo que isso trouxe para o São Paulo. 400 milhões, entendeu? Ninguém chegou lá e falou, foi esse cara aqui que... E o Hendrick pediu o quê? Dar um emprego pro meu pai. Ora, bolas, Não cara. deu. E o Palmeiras deu. Quem foi o gênio que não deu? Né? O Palmeiras foi lá e deu. Eu falo para vocês, eu não posso acusar ninguém. Eu estava conversando com você, com teu filho aqui em off. Às vezes me remete a essas teorias, não sei se é teoria de conspiração, mas as coisas do meio do futebol. Fala assim, você não, Dispensa. dispensa. Aí do outro lado do CT tem um cara falando assim, oi, tudo bem? Vem cá, eu vou levar você pro Palmeiras aí e dar um emprego pro seu pai. E aí já racha uma grana ali. Não posso provar, mas uma coisa tão estúpida, porque eu vejo cenas. Você falou que ele viu o vídeo do Henrique jogando, arrebentando com a camisa do São Paulo, entendeu? Então essas coisas no futebol, eu acho que Cotia tá revelando jogadores, sem dúvida, revelou o Nestor, Pablo Maia, Beraldo. Beraldo, sim, é um cara nível, né? Hoje é um cara que com certeza vai ser titular da seleção, na minha opinião, durante algumas Copas. Né? Você viu como ele chegou lá na Europa, vestindo e falando, pô, sou eu, entendeu? Jogando, titular e tudo mais. Mas São Paulo precisava de mais, entendeu? Demais. Buscar jogadores que nem o Palmeiras buscou esse Estevão lá no Cruzeiro. Sair pra olhar, Sair para olhar. Onde é que está isso? Então essas coisas, isso não é culpa do Casares. Isso é culpa de um sucateamento que vem no São Paulo,
desde a bendito terceiro mandato do Juvenal. Né? Aquilo quebrou as pernas. São Paulo sempre foi politicamente um clube assim, que oposição e situação, assim, ó, colado. Então um vigiava o outro. Agora parece que São Paulo não tem mais oposição, entendeu? Eu acho que, viu, Casares? Ó, parabéns, você está trazendo muitas coisas boas pro São Paulo. Vocês montaram um elenco que, apesar... Você gosta do elenco? Eu gosto. Completo? É um puto elenco. Sim. Acontece assim. E essa história, como é que o São Paulo é o time que mais tem jogadores com lesão muscular? E o que demora mais para recuperar o cara. Você vê agora hoje, mesmo esses dias, o próprio Caleri reclamou, olha, tô toda hora voltando e... O Caleri reclamou ontem. Entendeu? Falou assim, pô, não consigo ter uma sequência, toda hora machuca. Então o que tá errado aí? Eu tô de fora, eu sou um torcedor. Eu só posso analisar o que tá aí. E não é de hoje isso, Casa. Essa questão do DM do São Paulo, sempre lotado, isso está já desde lá de trás. Então... Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, no meu Casão Pode Tudo, nós temos 2 quadros. E um deles é o lado B. Então você é um músico, um vocalista do Ira, né? A sua vida é um disco. Qual é o lado B do Nazi, que as pessoas não sabem? Coisa que você gosta, coisa que você ouve, que as pessoas... não acredito que o Nazi ouve aquilo ali. Porque, por exemplo, eu ouço muito, hoje em dia, disco music. Eu gosto de ouvir disco music, porque eu aprendi, eu falei, caralho, o baixo é muito forte, é legal a black music, né? O disco music. E você? Meio parecido com você, Casão. Eu falo a verdade, as pessoas não acreditam. Claro que eu tenho uma puta discoteca de rock. Eu praticamente não ouço rock na minha casa. Porque meu rock já é minha vida. Todo fim de semana aí, cantava 5, 10 mil pessoas. Eu ouço muito música africana, eu gosto muito do Fela Kuti, que é um cara do Afrobeat, né? Gosto que você falou sobre disco music, né? É que na época a gente tinha raiva da discoteca, porque era uma coisa ideológica, né? Não, a gente era calça jeans botada, rasgado, camisa rasgada. Aí você viu os caras tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Pô, viu John Travolta lá com aquela dancinha lá, pô. Que é isso? Aqui é rock and roll. Aqui é rock and roll, mano. Mas é legal. Mas é legal pra caramba. Nós estamos atrasados. E sim, depois Sunshine Band. Mas é legal. Porque agora a gente... Chique, eu amo. Chique, nossa, Nile Rodgers. Nossa, cara é demais. Aquela guitarrinha. É que agora a gente está muito longe daquela época ideológica, né? Rock é rock mesmo. Assim, do movimento. Gosta, porque a música é boa mesmo. A música é boa. Mas a gente gosta mais hoje porque a gente não vê eles andando pela rua. Exato. O nosso problema era até a imagem da suspensório, calcinha, não sei o que, não era? Não era o bode? Era o bode. Era um preconceito mesmo, preconceito de roqueiro. Do mesmo jeito que muita gente tem preconceito com quem é do rock, o rock tem preconceito também com outras coisas, não é? E outras coisas, quando você falou disso, eu gosto muito que eu ouço, um cara chamado Johnny Guitar Watson, né? Um cara que vem lá dos anos 50, esse Johnny Guitar Watson, cara, foi o cara que fez oficialmente o primeiro solo de guitarra, numa música chamada Space Guitar, 1955. E ele passou pelo blues, pela soul music, ele morreu no palco, ele mandava, felizmente, era um adicto também, ele morreu de um ataque cardíaco em 1996 no palco no Japão. Entendeu? Mas ele tem uma obra, todos os guitarristas, os grandes guitarristas gostam dele. E a fase mais final dele é misturando disco music, soul music, blues, entendeu? É sensacional. Essas coisas que eu ouço na minha casa, entendeu? Música italiana também, eu gosto. Sabe que eu estou ouvindo muita MPB, né? Mas dos poetas malditos, né? Sérgio Sampaio, Walter Franco, né? Estou ouvindo bastante esse tipo de som, cara. Jades Macalé, sabe? Assim, eu tô indo muito nessa linha que, pô, eu ouvia MPB pra caramba naquela época, mas esses caras tocavam muito pouco. Sim. Tinha uma perseguição da ditadura. Sampaio, Sérgio Sampaio, então. E hoje eu tô ouvindo muito isso daí, cara. Tem o disco, eu ouço direto isso daí. Eu acho maravilhoso, cara. Você sabe, no final da vida do Walter Franco, a gente ficou bem próximo, né? A gente gravou uma música dele, Feito Gente, o Ida gravou, né? E depois eu fui entrevistar ele no programa que eu tinha no Canal Brasil, conheci o filho dele, ele foi participar de show do Ira, tudo, e a gente ficava em contato, né, no final da vida dele. Ele me convidou, falou, Nazi, vamos fazer um projeto Os Malditos. Aí ele queria juntar ele, acho que o Jardim Macalé também. Arrigo. Não lembro.
Esse seu nome tinha. Eu falei, pô, vamos ir. Ilha do Bacalhau era estátua lá Exatamente. dos poetas malditos. E que tem uma pegada rock, o Pô, Jair muito Magalhães. boa, muito É. boa, muito boa. É isso aí, Nazi. Prazer enorme. Foi.